Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações, no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas, com mais um Papo de Criança, se seu olhar muda, tudo muda. Nesse segundo bloco dedicado aos cuidadores das diversas infâncias, hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com 3 mulheres ciganas, 3 mães e mulheres ciganas, e a participação especial de uma criança, do Gustavo, e vocês com certeza vão gostar muito. Elas trazem uma perspectiva muito interessante e muito importante para todos nós conhecermos mais, principalmente nessa época de quarentena, de isolamento social. Vamos ver o que essas mulheres têm para ensinar para a gente. Anne Kellen é educadora social, mãe e mulher descendente de povos romani. Elizabeth Kilkdmenda Martinho Rome Calderacha, psicopedagoga, professora aposentada do município do Rio de Janeiro, especializada na alfabetização de deficientes e ativista de direitos humanos. Leda Oliveira Cruz é técnica de segurança do trabalho, bombeira civil, resgatista e socorrista, formada em Direito e membro suplente da CESPECT, junto à CEPOME. E Gustavo de Araújo, nosso participante especial, ele tem 10 anos, ele também é caldeiracha, estudante do 5º ano de ensino fundamental do Colégio Mercedário Pio XII. Vamos lá, vamos escutar um pouco do que tanta coisa essas mulheres têm para contar para a gente. E então, como é que estão as coisas, como é que está esse momento de quarentena? Como vocês estão vivendo isso, e dentro da tradição do povo cigano, né, do povo romani, como que vocês estão passando por esse momento? Vamos começar por isso, vamos escutar um pouquinho. Então, o grande momento e o grande privilégio nesse momento da gente seguir uma tradição que, não pela tradição em si, mas pelo que é o nosso dia a dia. Então, eu sou avó e tenho o privilégio de estar com o meu neto. Por quê? Porque a nossa proximidade é tão grande, ela é tão única, que nos permite, nesse momento, estarmos juntos, porque nossa família vive juntos. Nós vivemos muito próximos um do outro. É claro que o contágio é muito maior, mas quando a gente consegue se isolar durante algum tempo, depois esse convívio pode ser tranquilo. Então, nesse momento, eu tenho o privilégio de dizer, por ser costumes ciganos, por ter uma tradição cigana, eu tenho o privilégio de estar com meu neto nesse momento, o que não acontece na grande maioria das famílias, porque os netos se veem uma vez por semana, só os domingos, ou entram e saem da casa da avó como se fosse um compromisso, e o nosso relacionamento não é esse. Nosso relacionamento não é de compromisso. Eu não fico com o Gustavo para que alguma coisa aconteça. Eu fico com o Gustavo. Estou sempre com o Gustavo. A mãe dele está sempre acompanhando ele, né, em todas as atividades que ele faz, e agora não tem feito, mas ele também está muito acostumado, ele não tem esse estranhamento todo, porque ele também está acostumado a conviver com a mãe, com a avó, né, Gustavo? E não tem esse distanciamento que nos faça ficar tão isolados assim. A gente não, até porque eu não conseguiria. E você conseguiria? Não. Como está sendo, Leda? Diz aí, Leda.
Aqui pra gente tá bem difícil pelo fato de a gente ser muito unido. De normalmente os finais de semana tá a família toda reunida, né, em volta do patriarca, junto com meu pai, e ouvindo histórias, conversando, dando risadas. E assim, a gente tá tendo que ficar cada um num cantinho, afastados, né? E isso é ruim, acaba sendo difícil, mas a gente vem se cuidando e no possível a gente se aproxima, né? Mas sem muita, como é que eu posso dizer, aglomeração, como nós fazíamos antes. Agora, normalmente, se tem um dos filhos em casa, os outros não chegam, né? Para evitar a aglomeração e deixar a coisa mais segura. Então, até para a gente ter o contato com as crianças, já ficou um pouco mais difícil. Então, as brincadeiras dos meninos estão mais solitárias, digamos assim. As crianças andam mais de bicicleta. Meu sobrinho, por exemplo, que está até acima do peso, está sendo até legal para ele, né? Está pedalando mais, fazendo exercícios, porque, querendo ou não, brincar sozinho acaba sendo muito chato. E aí, nessa situação, a única brincadeira que fica agradável para ele fazer é essas que põem em movimento. Então, está sendo, entre aspas, positivo, né? Só que o lado ruim da história é esse afastamento que a gente está tendo que viver. E, assim, o tempo todo a gente tenta assistir TV, quando a gente liga é só notícias ruins, só informações ruins, né? Como se não bastasse o tempo todo a gente ouvir notícias de morte por causa da pandemia, é o tempo todo guerra, preconceitos, né? Essa coisa dessa guerra política, o preconceito o tempo todo aflorado. E assim, a gente fica bem assustado e a gente está vendo que a coisa não muda. Entra século, sai século e continua do mesmo jeito. E, Infelizmente, a gente está numa sim. expectativa bem pesada. A gente não tem horizonte. E assim, a gente fica olhando em volta e vendo que as nossas crianças não estão tendo nada de positivo para guardar, né? Dessa época da infância. Leda, você já falou aí 2 ou 3 assuntos muito importantes que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar mais ainda durante esse bate-papo. Eu queria só que Anne pudesse também falar inicialmente como tem sido para ela, para a família dela, esse momento delicado, né? É bem delicado mesmo, porque a aglomeração é sinônimo, né, para a comunidade. As famílias são extensas. A minha família aqui, eu estou em Alagoas, mas a pai e mãe do meu marido estavam no Rio, né, com essa dificuldade. Nós retornamos do Rio, nós fomos para o Rio tomar conta deles, e depois voltamos, estamos aqui em Maceió há 2 anos, por conta dos meus pais que estão aqui. E, assim, muito complicado, porque apesar de a gente morar próximo, mas cada um na sua casa, muitos filhos, e a gente estava sempre visitando, sempre lá com eles, e aí a gente está num misto de preservá-los e não deixá-los sós também, né, porque lá eles moram com uma irmã minha, com as minhas sobrinhas, mas e o restante da família? Então a gente fez uma escala de visitação, né, todo dia vai uma filha, eles têm 5 filhas, então preenchem a semana inteira para ficar com eles, porque além de todo o cenário, tem o medo, né? A comunidade é muito supersticiosa, então esse é um tempo muito difícil, assim, de viver, né? De estar na sociedade e não poder sair, não poder manter seus hábitos. Para eles é muito complicado, ter que ficar em casa. Meu pai tem 70 anos, então é muito difícil dizer para ele, você não pode ir, né, você não pode sair, você não pode fazer isso. Então, e as filhas, mulheres, né, e a companheira está limitando isso nele, está deixando ele, assim, muito, que a gente vê um quadro meio de tristeza se instalando, e a gente fica muito preocupado com isso, porque sempre foi o líder, né, de sair, de resolver. E aí isso me preocupa. E o irmão dele, que é o meu sogro, nessa situação, internado também, aí mistura tudo, né? Mistura essa
essa situação toda. As crianças, né, meus sobrinhos, meu filho, estão vendo uma nova forma de se viver isso tudo, o luto, né, que para a gente tinha um outro significado. A gente está tendo que ter esse afastamento de não ter, de não poder enterrar os nossos, de não poder manter as tradições sobre os nossos. Então, está se refazendo, se construindo. Então, eu venho mantendo um diálogo, né, com eles sobre essa nova perspectiva aí que a gente tem que encarar para poder passar, né, mais essa chuva, né, mais essa tempestade que, assim, a comunidade vem passando ao longo dos anos, acompanhando as sociedades. Então, essa é mais uma. E a gente tenta com muito diálogo, né, conversar e manter a chama acesa, né, do que nós somos, né, para a gente não se descaracterizar nesse processo. Assim, eu tenho 2 filhos, uma já é uma moça de 22 anos e um rapaz de 11, que vai fazer 12 anos. A moça, por estar já no processo da vida mais madura, compreende isso naturalmente, né, não tem filhos, então mora com a gente, né, com o noivo dela. Então, a gente está nesse processo de bem bom com ela. Agora, o pequeno, a gente sente que perdeu um pouquinho, não vai para a escola, né, os primos ficam mais distantes, então fica, né, em casa. Então, a gente está tendo que substituir. Eu gosto muito de trazer para eles a possibilidade da leitura, da cultura, da música. A gente matriculou ele, fez um escambo com uma amiga que é musicista, e aí ela ajuda com aulas de música. Então, a gente está, assim, tendo que se reinventar, né, como qualquer outro grupo, como qualquer outra pessoa, né, tendo que se reinventar. Mas não está fácil, não está fácil. A gente está lidando com uma nuvem, assim, de medo muito grande, e para nós, né, para as mulheres, eu digo por mim muito, vem sendo muito sobrecarregado, porque a gente acaba pegando uma demanda de ter que manter uma alegria, uma serenidade sobre esse papel todo, e é difícil às vezes, né? Eu sou muito tranquila, eu sou uma pessoa tranquila, né? Me mantenho tranquila, mas o medo bate, né? E as ansiedades batem, essa incerteza, né? Bate e a gente ser podado da nossa liberdade é muito, muito complicado, muito complicado. Não está sendo fácil, né? Não está sendo fácil, mas vocês três falaram, né, uma coisa assim muito interessante, porque por mais que todos nós estejamos agora como se a gente estivesse descobrindo que estar junto é muito importante, né? Basta a gente ser proibido de estar junto para a gente pensar, nossa, como estar junto é tão importante. Vocês estão falando de uma coisa muito fundamental na tradição de vocês, que é a coletividade, o estar em grandes famílias, né? O estar, todas vocês três falaram, estar junto, conversando, transmitindo, contando histórias, como isso é essência da tradição, né? É de vocês a tradição cigana, e isso como a entrada do isolamento, da quarentena, incidiu diretamente na cultura também, né, na forma de transmissão dessa cultura. Como fica agudo isso, né? Estou aqui pensando, né? Queria ouvir Gustavo um pouquinho do ponto de vista da criança, né? Gustavo, fala desse ponto de vista. Como tem sido para você, e você vê seus primos, enfim, todas as crianças que você conhece aí da comunidade, como tem sido para você também essa parte aí da quarentena e de um certo isolamento que vocês estão vivendo? Então, nesse ano era para ser um ano bom, todo mundo, todas as pessoas tinham expectativas para um ano bom, para um ano letivo para todos, para que seja um ano ótimo, igual o ano passado, mas acabou que a pandemia chegou em todo lugar, acabou tirando essa expectativa toda. As pessoas ficaram em casa, ficaram doentes, não puderam sair de casa, tinham que ficar internadas, não puderam visitar ninguém, e a gente está fazendo o máximo possível para que isso acabe. E por isso, por isso nos dias
todo mundo ficou falando que tinha que fechar a escola, tinha que fechar os trabalhos, tinha que ficar em casa, que não podia mais fazer nada. E aí que aí todo mundo ficou chateado que não pude fazer nada, que tinha que ficar em casa. E eu fico com pena que as pessoas que estão com esse risco enorme são as pessoas que moram na comunidade e os idosos que têm baixa imune. Por isso eles têm que tomar muito cuidado e a gente também tem que ter muito cuidado com eles. E a gente também tem que seguir as regras, como não botar a mão suja nos olhos, na boca e no nariz. E não botar a mão suja nos idosos, que isso pode contaminar eles, pode dar um risco enorme. E também tem que lavar a mão direito, tem no mínimo 20 segundos para que a gente possa se proteger e proteger as pessoas. Usar a máscara direito quando for sair. E se for para sair, é para sair se for necessário, para a farmácia, mercado. E tem pessoas também tem pessoas na comunidade que não conseguem ter o que tem. Como tem pessoas na comunidade que não tem o direito de poder se limpar, como tem pessoas que têm problema de água, tem pessoas que não têm comida direito, tem pessoas que às vezes não conseguem fazer matrícula para o filho. E tá difícil, né? Tá muito difícil, a gente tá torcendo para que isso tudo acabe, para que a gente pode voltar como era antes, como era no passado, como era no ano retrasado, como era antes disso começar. Espero que as pessoas sigam essas regras direito, não fiquem saindo de casa. Espero que essa fila, estamos vendo, essa fila enorme diminua, reduza essa fila, espero que reduza. Espero também que as pessoas sigam as regras, consigam entender que se seguir as regras, elas estão protegendo as pessoas e se protegendo a si mesmo. E por isso a gente tem que fazer essas coisas, porque é importante. E se a gente continuar assim, o mundo vai ficar feliz demais, a gente vai poder voltar como era antes, as escolas vão voltar, os shoppings vão abrir, os trabalhos vão abrir, e todo mundo vai poder conseguir ganhar o seu dinheiro, ganhar a sua necessidade, ganhar a sua felicidade, porque vai todo mundo poder voltar a ficar junto. E eu espero que aconteça isso. É só isso, tá? Gustavo, eu tô vendo que sua avó realmente tem muita razão de ter tanto orgulho de você. Como você fala bem, hein? Eu espero que todo mundo siga o que você está falando aí, que você está ensinando para todas as crianças e todos os adultos também. E eu estava aqui pensando, o que vocês, né, acham que seria bacana dizer para as pessoas, o que vocês têm para ensinar para a gente, né? O que a tradição de vocês pode, nesse momento, ensinar para a gente como passar melhor por isso, né? Anne falou uma coisa que era interessante, como aproveitar esse momento para ler mais também sobre as tradições, né? Fazer leituras e, enfim, isso é uma coisa interessante. Mas o que vocês podem mais dar como um ensinamento, além desses que Gustavo falou, né, para a gente, né, da tradição, que eu acho que a gente tem muito que aprender com várias tradições que são milenares, né, que tem muita coisa rica e bacana. Então, nesse tempo, a gente tem que aproveitar bastante, né, porque tem algumas coisas que pode fazer, a gente pode brincar no quintal, se a gente tiver quintal, a gente pode jogar no quintal, a gente pode jogar videogame, a gente tem que estudar, claro, né, que o estudo em primeiro lugar na lista. O estudo em primeiro lugar. Vou colocar você para conversar com ele. Pode ter o tempo para jogar videogame com os amigos que não estão na nossa casa, em si, na casa deles. A gente pode também fazer outras coisas, a gente pode, sei lá, jogar um jogo de tabuleiro. A gente pode jogar um jogo de tabuleiro com os pais, a gente pode aproveitar o tempo com os pais, já que eles estão perto da gente, e a gente tem que aproveitar, né? Porque uma hora essa pandemia toda que afetou que acabou que...
que acabou que afetou nosso planeta todo, suma e nunca mais volte. Uma coisa que Tudo está em primeiro lugar é o máximo, né? e que é bem interessante é que agora as crianças estão podendo ensinar os adultos, né? Novas Sim. brincadeiras, formas de se divertir, porque assim, com tudo parado, então até a rotina dos adultos se perdeu um pouco. Tempo livre em casa e às vezes fica um tempo ocioso. E como Bem, eu tem só que dar... consegui entrar aqui porque o Gustavo falou com a Cláudia e se conectou, viu? Então, a gente está sempre aprendendo com as crianças, né? Eles estão no outro nível, né, da gente. E eu acho que isso é importante na nossa cultura, porque até ampliando isso que a Leda falou, que o Gustavo falou também. Nós temos 2 pontos que são fundamentais para a gente, são as crianças e os idosos. Você vê que na fala dele, como é que ele traz cuidado com o idoso, né? E é uma fala natural, não tem nada combinado. Naturalmente, a gente acaba passando para eles, não pelo que a gente fala, mas pelo nosso exemplo, cuidado com os idosos, entendeu? Então, preservar esses idosos, respeitar essas crianças, né? Escutá-las, né? A gente não tem, é muito difícil, eu pelo menos não conheço nenhum caso de mulher, de idoso em asilo, nem conheço nenhum caso de criança em orfanato ou qualquer outra instituição, porque nós somos muito zelosos. Você escutou a fala da Anne também, da responsabilidade, que não é responsabilidade, é o carinho que a gente tem com os nossos mais velhos e com os nossos menores. Isso já faz parte da gente, né? E a união conta muito, porque se um tem dificuldade para arcar com os idosos ou as crianças, os outros se unem para ajudar. Porque o cigano é unido. Quando um necessita, os outros chegam junto, né? E outra coisa que ele falou, que eu acho assim, que é importante ressaltar, até porque nós estamos assim, numa condição melhor que a grande maioria das pessoas ciganas no Brasil. Então, a gente não pode perder o espaço para falar isso. O Gustavo falou uma coisa importantíssima. Quando a gente fala em higiene, ele falou, tem pessoas que não têm condições de ter cuidados. Tem pessoas que não têm saneamento básico. Tem pessoas que não chega a água, que não chega o sabão, que não tem luz. Aí ele falou, ele também falou, lembrou das pessoas que estão com dificuldades de se alimentar. E isso é muito verdade. Então, e essa noção de coletividade começa assim, pequenininho. Quando ele fala, além do olhar dele, ele fala, mas sabendo que todos seremos felizes. Não importa eu ser feliz, importa que todos sejamos felizes. Entendeu? Isso é intrínseco, isso é uma marca nossa, é uma coisa muito peculiar à nossa condição, porque a gente, é isso que a Leda acabou de falar, se um está precisando, as pessoas de alguma forma correm para ajudar. É como a Anne falou, que foi para Alagoas, largou a vida aqui no Rio, foi para Alagoas para ficar perto dos pais. Isso é muito nosso. Isso é muito uma atitude de respeito, uma atitude de união. Exatamente. Significa que ela se importa com os pais, que ela ama e se importa. E significa também que os pais também se importam com ela. É verdade. A gente tem que cuidar, né, Gustavinho? Foi eles que deram pra gente a vida, né? A gente tem que estar junto nesse momento do envelhecer, é a gente que está dando a vida para eles, né? Os meus pais, por exemplo, a minha mãe tem problema de ansiedade muito forte, então toda quinta-feira que eu vou para lá, aí eu esqueço pandemia, assim, não com relação aos cuidados, mas tipo, a gente não liga a TV, a gente vê um filme, a gente vai cozinhar, fazer um almoço diferente, para tentar dar um alento nesse momento, né? Meus filhos fazem isso comigo também aqui.
né? O meu filho fica me animando com alguma coisa, a minha filha fica colocando, mãe, vamos fazer um exercício, fica tentando fazer, dar essa vida, manter essa vida acesa. Cria, né, em meio a tanta tragédia. Pois é. Eu achei interessante isso que Leda falou com relação ao coletivo. Acho que uma característica muito forte da gente é essa vivência no coletivo. A gente se importa uns com os outros. Então, assim, aqui alguns entraram com pedido do auxílio no governo, mas a maioria não conseguiu. Quem conseguiu está dividindo o auxílio com quem não conseguiu. Quem está tendo dificuldade de fazer cesta básica, de ter sua feira, sua alimentação, está se organizando para manter a geladeira, a despensa de todo mundo abastecida nesse momento, né? Uma irmã minha liga, olha, eu comprei isso, não precisa comprar, e divide. Então, a gente mantém essa vivência no coletivo forte, mesmo que à distância. Essa preocupação de vamos manter um grupo, tipo, o meu tio, o meu sogro, né, o pai do meu marido, está internado. Então, a família tem um grupo no WhatsApp e está o tempo inteiro enviando orações, se mantendo na fé, que é outra característica, é a fé, né? A gente tem muita fé de que algo maior está regendo isso tudo e que, por consequência nossa mesmo, nós estamos passando por isso, mas que tem um divino que está orquestrando isso tudo e que a gente precisa ter fé nele, acreditar nele. Né, não perder essa fé em momento nenhum, porque se vão tirar tudo, né, se a gente vai se descaracterizar em muitos aspectos, mas que esse da fé nos une. Então a gente mantém esse grupo sempre alimentado ali de muita fé. A gente não fala de coisas externas que não sejam edificantes, né, mesmo quando a mensagem, quando chega com relação à consciência, ela tem que ser edificante, porque a família não pode perder a fé nesse processo. A gente está sempre passando isso de forma muito amorosa, né? Ainda mais, né? Já somos amorosos uns com os outros, mas agora está ainda mais. Então a gente vem mantendo isso. Eu acho que é uma característica forte da comunidade que as pessoas precisam seguir, né? Ter mais empatia com quem está próximo, ter mais empatia com os seus, ter mais paciência, ter mais respeito com o processo de cada um, porque a minha família, por ser muito grande, tem opiniões também diversas, e agora não é momento de separações, é momento de compreensões, né, do momento, do nível de compreensão de cada um, e acolher. Então a gente resolveu dar uma bandeirinha branca nas divisões aí de opiniões, para a gente se manter unidos no amor e na fé. Então a gente fez um acordo, né, todo mundo acordo, nos colocamos nesse grupo e a gente vem se alimentando assim de propostas de vivência nesse período de forma mais edificante possível e passar essas informações, porque existe muito fake news, né, e assim, a comunidade, por estar online, fica muito propícia a receber isso e acreditar muitas vezes nisso, né. Esses dias mesmo recebemos no grupo um vídeo de um pastor falando da cura do corona com gargarejo de bicarbonato de sódio e limão. E aí eu já tive uma tia minha que foi no mercado e comprou vários quilos de limão e queria distribuir um pacotinho para todo mundo, que disse, se a gente fizer isso todo dia, ninguém vai pegar. E aí quem tem mais uma compreensão sobre o processo todo, diz, não, ok, vamos fazer o gargarejo, vamos fazer, mas também não podemos descuidar da máscara, também temos que manter a nossa higiene das mãos. Então, acolher essas crenças e o que vem do externo com muita amorosidade e trazer o processo todo, né, maior, que se mantenha. Então, a gente vem sobrevivendo dessa forma. É difícil. Acho, Anne, tão bonito isso que você está falando, né? Porque, primeiro, essa ideia que eu acho que pode ser um aprendizado, que é assim, vamos renegociar nesse momento, vamos fazer alguns pactos, né, de negociação diferente. É um momento diferente, né? E a outra questão muito bacana, que essa oportunidade de experimentar a solidariedade, a ajuda, muita gente só está tendo agora essa oportunidade.
e que na tradição de vocês, né, com a forma que vocês fazem, já é sempre assim, né? Nesse momento, vocês estão mais atentos, mas sempre é uma comunidade que está atenta ao outro e ajudando o outro desde sempre. Então, nesse momento... Mas essa foi a única forma que a gente conseguiu de sobreviver, né? A resistência, a firmeza, porque muito pouco a gente pode contar com outras pessoas, porque, na verdade, o que a gente recebe, na grande maioria das vezes, é o preconceito mesmo, é o racismo, como o Gustavo acabou de falar. Assim, as pessoas ficam encantadas com o folclore que não corresponde à nossa realidade, sabe? Existe um folclore, existe um jeito de olhar para a gente que não corresponde à nossa realidade. Eu sempre, assim, quando eu escuto alguém dizer, eu amo o povo de vocês, eu sempre pergunto, você emprega alguém do povo de vocês? Porque eu nunca vi ninguém empregar alguém, sabe, a não ser o próprio cigano que emprega o cigano. Mas quem não é cigano e para empregar um cigano é raríssimo. Então, se você disser que é cigano, você até perde o emprego. Então, isso não é fake, isso é fato, né? É fato. Então, assim, nós precisamos ser assim por uma questão de sobrevivência. E ser assim nos faz bem, né? E também tem um outro detalhe que eu queria dizer, que para a gente, eu não posso deixar de dizer isso, a gente acredita que a nossa proximidade de uma pessoa a uma pessoa doente faz com que essa pessoa melhore. Isso todo mundo, não pode deixar sozinho, não deixa sozinho, tem que ficar perto, tem que ficar alguém próximo. E a gente acredita, pelo menos a minha família, eu vivi muito isso, né? Se não deixar uma pessoa que está doente sozinha, você está sempre perto, porque é uma forma que você tem de fortalecer essa pessoa. Pânicos, e uma das características dessa doença é o distanciamento. Pois é. Não, entendeu? um dos Então, pânicos assim, dos velhos de falar sobre a doença, de mostrar para a gente identificar um sintoma, é o fato deles terem que ir para o hospital e ficarem lá sozinhos. Porque muitas vezes a gente ficava lá junto, né? Isso. Então, assim, é uma situação, e na maioria das vezes, antes, já não era compreendido, porque a gente está falando de um racismo do dia a dia, mas a grande questão é o racismo institucional, são as políticas públicas que não chegam para a gente, são os acolhimentos que não acontecem em escolas, em hospitais, né, em lugares públicos, que nós somos ciganos, mas somos brasileiros, então nós pagamos os nossos impostos, então a gente também não está pedindo favor, a gente tem o direito a usufruir, mas nunca somos pensados assim, são sempre olhados para a gente de uma forma folclórica, um povo que ri, um povo que dança, um povo que está sempre feliz e que não precisa de nada. Eu escutei um assistente social dizer, cigano não precisa de nada, porque cigano é rico. Não são todos os ciganos que são ricos. E não precisar de nada é muito relativo. E isso dito por uma assistente social. Você imagina, Anne viveu comigo em Brasília uma situação em que uma pessoa que dizia amar os ciganos acusou um menino que estava com a gente de 10 anos de ter furtado o celular dela. Porque era da cultura, né? Ela falou que era da cultura. Normal, eu compreendo que era da cultura. Eu disse para ela, abre a sua bolsa, olha a sua bolsa. Depois de tirar foto, depois de fazer um monte de coisa, veio com segurança atrás do menino, que nunca tinha saído de Pernambuco, que não tinha nem banheiro dentro de casa, para chamar ele de ladrão. Ana viveu isso comigo. E a gente estava no Congresso de Direitos Humanos. A gente veio dentro do Congresso. Então, assim, é doloroso. Então, não tem como não aproveitar esse espaço, viu, Cláudia? Podem aproveitar. Além da pandemia,
a gente falar, porque, como você diz, o olhar muda o olhar e muda tudo, e é verdade. Então, antes da gente acusar, antes da gente falar, antes da gente negligenciar, antes da gente dizer um monte de coisas que a gente realmente não sabe, é preciso conhecer. E muitas vezes a gente se fecha e se mantém entre nós e nos ajudamos e calamos para que a gente não seja mais agredido do que já somos. Então, eu acho que uma das coisas que nos ajuda muito, que é um conceito inversamente proporcional. As pessoas têm o hábito de dizer que ciganos são porcos. Quem fala isso nunca entrou numa cozinha cigana. Porque as panelas, aí na casa da Leda, então, na família da Leda, as panelas são de espelhar o rosto. Você nunca viu panelas, sabe, de tanto que é a limpeza. Isso é uma característica nossa. A higiene é uma característica nossa. Só que é quase que humanamente possível para quem está acampado, abarrancado, arrancheirado, que não tem água, que não tem luz, conseguir manter essa higiene. Mas isso é específico só do cigano? Não, a gente está aqui no Rio de Janeiro, Gustavo traz a preocupação dele com saneamento básico, que não chega para todos, não tem água para todos, não tem saneamento básico para todos. E nesse momento que a higiene é tão importante. Então, nos faz, acho que nessa pandemia, realmente todos nós vamos trocar os olhares, vamos trocar os hábitos, vamos trocar os valores, vamos trocar as atitudes, que eu espero que aconteça, sabe? Sim. Que a gente tenha não só uma forma de olhar, uma nova forma de olhar, mas uma nova forma de fazer. Assim, na proteção de todos. E não é quando eu me protejo a todos. E quando eu protejo a todos, eu me protejo também. Meu nome é Maite Bernardinelli Preto, eu tenho 8 anos, eu sou da cidade de São Paulo e eu queria indicar os livros Malala e seu lápis mágico, de Malala Yousafzai, e Como apavorar as bruxas, de Catherine LeBlanc e Roland Garrigue. Oi, eu sou a Bia, de São Luís Maranhão, tenho 9 anos e quero indicar 3 livros. O livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto, de Ângela Lago. O livro Sem Figuras, de Novak. E Um País Chamado Infância, de Moacir Esquiar. Oi, eu sou Rafael Assunção. Meu dica de livro é Saudade, da editora Companhia das Letrinhas, do autor Cláudio Rochman. Ficha técnica, música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle. Júlia sentada, Júlia em pé, Júlia mora num lugar sem praia, mas passa as férias na maré.